Olá, o que você está fazendo aí? Ignes, vem para o YouTube. Chefe Desmil, que linda, obrigada. Pessoal do Instagram, vem para o YouTube que a gente começou a live aqui, tá? Bem-vindos, todo mundo! Que alegria poder compartilhar com vocês mais uma quinta-feira com bastante coisa deliciosa e saudável para os nossos dias mais práticos, para os nossos dias mais alegres, se deliciando com doces saudáveis. Bem-vinda, Simone! Ah, que legal, já deixou aí. Boa tarde, Thalita, internautas. É isso aí. Sueli, bem-vinda. Suzy, bem-vindas. Galera, que delícia hoje essa receita. É muito prática, como sempre eu vou repetir para vocês, todas as nossas receitas com bastante praticidade e também, eu diria, multifuncional. Então, vocês podem estar se divertindo depois, usando bastante, abusando da criatividade. Eu vou utilizar o creme dessa tortinha afetiva de morango, essa semana deliciosa e cheia de morangos para todos os lados. Um creme, um mousse que a gente já faz, já utiliza. Quem está, os meus alunos lá da plataforma Viver Saudável, no nosso desafio, no nosso dia a dia, ela já é constante, essa mousse de morango, super saudável e muito prática de fazer. E agora eu vim aqui mostrar uma outra carinha dela, que ela pode estar servindo numa sobremesa super bacana, delicada e bonita para se servir também. Chegou, Inês! Bem-vinda! Vamos lá! Gente, vamos fazer hoje uma tortinha afetiva de morango. Eu chamo ela afetiva porque são as lembranças que a gente tem aí da nossa infância, por isso que eu vim trazer o mousse de morango, né? Existem várias possibilidades para as nossas tortinhas de morango, para nossas tortinhas, mas eu acredito que toda criança lembra, assim, aquele mousse bem rápido que a mãe fazia, que a avó, tia fazia de sobremesa aí da semana. A gente batia tudo no liquidificador e ficava super gostoso, além de lembrar também aquele docinho daquele iogurte que todo mundo conhece. Então, lembra muito esse sabor também. E o moranguinho, eu também desconheço uma criança que goste desse sabor do morango junto com um creme docinho. Então, com certeza, é uma receita afetiva e saudável, que é o principal que eu venho sempre mostrar e trazer para vocês, tá bom? Acabei de fazer almoço de abacate, então ó, já tá, só faz a massa e hoje você finaliza a tortinha junto comigo, hein? Porque essa massa é bem rapidinha, eu vou fazer junto com vocês, eu tô com uma pronta já fria, até porque eu tava testando aí as farinhas, me preparando para as perguntas de vocês, para já saber se funciona ou não funciona algumas substituições. Além disso, eu estou trazendo também a possibilidade de vocês estarem usando uma farinha um pouco mais barata, que muitas pessoas me mandam mensagem por causa do valor da farinha de amêndoas, que em algumas regiões fica super caro, e sim, a low carb pode sim estar substituindo por outros tipos de farinha. Só a gente tem que saber utilizá-las, a gente precisa saber como fazer essas substituições. E essa massa que eu estou trazendo hoje da tortinha, vou mostrar para vocês aqui, ó, tá? Ela fica, fiz de manhã, ela fica super firme, crocante, até tô louca para quebrar aqui, mas não vou finalizar ela, depois eu corto para vocês, tá? Mas podem ver que ela fica firme e bonita para vocês rechearem essa tortinha. E como eu falei, eu já vou deixar aqui uma super dica logo de cara, no início dessa live, até que o pessoal chegue e nos encontre aqui no YouTube. Pode ser um biscoito maravilhoso, essa massinha que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, já temos aí um mousse super prático que vocês vão aprender hoje para o dia a dia, para a rotina, saudável, low carb, cetogênico, quem segue esse estilo alimentar. Temos também um biscoito muito bacana para ser feito junto com as crianças, quem tem filho e gosta de trazer a família para a cozinha,
com essa massa da tortinha crocante aqui, essa tortinha afetiva que a gente vai aprender hoje juntos. Certo? Boa tarde, Daniele. Ana Lúcia, boa tarde, bem-vindas. Vamos lá, pessoal, vamos movimentar isso aí. Manda esse link para mais pessoas, que eu vou esperar antes de começar, tá? Gente, olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sei que são apenas números, mas quem acompanha ali o Instagram, a gente chegou a 10 mil seguidores, e eu sou muito, muito grata a vocês, principalmente que me seguem, que gostam das minhas receitas, que foi por vocês que eu consegui atingir esse número. Para alguns pode ser só um número, mas para mim é muito significante, porque eu comecei de uma forma muito leve, de uma forma muito carinhosa, de uma forma só para contribuir, sem grandes investimentos, eu falo como financeiros, como muita gente que estuda, a gente estuda o marketing também, consegue fazer nessa área. Eu fui de uma maneira muito sutil, e por causa de vocês que compartilham, que curtem, que comentam as minhas receitas, que começaram a me seguir, que adquiriram o meu produto, que hoje a gente chegou a 10 mil, e eu tenho certeza que essas 10 mil pessoas são pessoas que estão ali porque têm uma afinidade comigo, porque gostam realmente do meu conteúdo. Então, eu queria compartilhar com vocês que eu estou muito contente, muito feliz, isso dá um calorzinho no coração, e é uma maneira também de dizer um muito obrigado aqui ao vivo para todas vocês. E sábado a gente tem uma super receita, que já era uma receita incrível, mas eu vou dar uma super aula mesmo para comemorar esses 10 mil. Então, eu estou inquieta, e quanto mais vocês me acolherem, mais vocês me abraçarem, mais coisas vocês vão receber, porque é o meu jeito, e é assim que eu quero demonstrar o quanto eu sou feliz e sou grata por cada uma de vocês que estão aqui. Tá bom? Já falei, então, já agradeci. Thalita, por favor, para higienizar os morangos, eu posso usar o desinfetante para... Pode. Um biscoito para fazer alfajor. Ai, eu estou testando, gente. Quem escreveu alfajor? Ana Lúcia. Deixa eu contar uma história para vocês antes de começar a live. Essa receita é bem rapidinha. Eu recebi no início do ano, que foi uma das coisas que me motivou muito a seguir, foi aqueles sinaizinhos, sabe? Os sinais que a gente recebe do lá de cima. Eu recebi de uma amiga querida um livro de receitas da bisavó dela, e ela é uruguaia. E quando ela me entregou todas as receitas com aquela letra de caneta, tinteiro ainda, sabe? É lindo e incrível aquele caderno de receitas. E claro, Uruguai, quem conhece, os alfajores do Uruguai são maravilhosos. E eu estou com esse desafio desde o início do ano, em transformar essa receita que eu recebi com tanto amor, numa receita que eu digo mais leve, porque é uma forma mais leve. A gente não pode tirar algumas características dessas receitas afetivas, porque senão elas perdem o sentido, mas sim a gente pode transformar alguns ingredientes aí, trazer de uma maneira mais leve para o nosso dia a dia. E eu estou com esse desafio, e eu vou conseguir fazer essa receita maravilhosa, incrível, como essa minha amiga lembra do alfajor da bisavó dela. E eu, então, quando eu tenho certeza, eu compartilho com vocês. Eu tenho algumas outras receitas, mas eu estou focada nessa, então mais uma história aí para contar. O livro é incrível, já mostrei uma vez no feed as fotos, a letra é maravilhoso. Gente, falando dos moranguinhos, eu higienizo com um produto que ele é pronto para higienizar já também as frutas, legumes, umas gotinhas só na água, e aí eu tiro já, eu passo bem rápido, tá? Eu não deixo o tempo que eles pedem para deixar, porque para mim fica um pouco do gosto, tá? Do produto. Aí eu tiro, lavo ele com bastante água e já coloco em cima de um papel toalha. E ali eu deixo e vou secando um por um, tá? É a maneira que eu aprendi para conservar o moranguinho até por mais tempo na geladeira, porque se a gente chega do supermercado, no outro dia ele já não tá legal, né? Então, eu aprendi dessa maneira, até no dia que a gente foi
lá no sítio de uma família que planta e vende aqui para os locais aqui da nossa cidade, o moranguinho, e eles nos ensinaram a fazer dessa maneira. Então, chegando em casa, higienizar, secar muito bem e deixar na parte de baixo da geladeira, que ele dura por mais tempo, e não ficar manipulando ele o tempo inteiro. Então, esses do supermercado, eles me explicaram que ele tem o mesmo, não acontece nada de diferente. O problema é que as pessoas passam e ficam apertando o moranguinho, então ele vai machucando, e aí quando chega em casa ele não dura tanto tempo como esses que a gente está comprando lá agora com o nosso fornecedor, tá? Inês, números que fazem diferença diz muito a seu respeito. Se você não fosse boa, não teria esse número. Parabéns, obrigada, Inês. A gente vai chegar muito mais longe. Espero que você fique aqui do meu lado, que você faz muito bem para mim. Sueli, parabéns, você merece muito. Obrigada, Sueli. Vocês também, minhas alunas da plataforma. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos começar. Chega de enrolação. Vamos curtir aí essa live e vamos começar essa massa. Vamos lá, como eu mostrei para vocês, tá? Super legal essa massinha. E eu vou fazer com a farinha de castanha de caju. Mas, essa que eu fiz aqui, eu fiz com a farinha de amendoim e ficou super legal, tá? Então, a farinha de amendoim é uma maneira de vocês deixarem um pouco mais em conta essa receita, mais fácil de encontrar também, porque vocês podem comprar o amendoim e fazer a farinha em casa. Ficou bem bacana. E se vocês forem fazer o biscoito com essa massa, vocês podem utilizar sim o amendoim, que vai ficar mais gostoso ainda. Aí até eu daria como sugestão não triturar tanto ao ponto de deixar uma farinha, esse amendoim, deixar um pouco mais pedacinhos para ficar tipo aquele biscoito, mais uma receita afetiva aí, ó, aquele biscoitinho de amendoim que a gente compra em lojinhas de produtos artesanais. Então, é a sugestão do biscoitinho, tá? Então, a farinha de amendoim, vocês podem estar comprando em qualquer local ou amendoim e fazendo a sua farinha em casa, tá? Aqui eu estou utilizando a farinha de castanha de caju, que também dá super certo, tá? Eu não sei, aqui a castanha de caju é bem cara, então não faz muita diferença em questão de valores. Mas a farinha de amendoim com certeza vai deixar mais prático e mais acessível também para todo mundo, né? Que amendoim é mais tranquilo de encontrar, tá? Inês, sanitária. Não, a água sanitária não é para esterilizar. Então, a água sanitária, se você utilizar no moranguinho, ele vai estragar, tá? Deixa eu pegar o meu. Deixa eu ver se está aqui. Que eu vou mostrar para vocês qual que eu uso. Ó, esse aqui é o que eu uso, tá? Mas eu ponho menos do que a quantidade que ele diz na embalagem, tá bom? Substituir a farinha, usa a mesma quantidade para substituir as farinhas, tá bom? Tá? Esse aqui é o que eu utilizo, mas eu coloco menos, eu coloco a metade do que ele pede na embalagem para colocar e fica super legal, tá? Senão, no meu ponto de vista, ele fica com gosto, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, uma xícara de farinha de castanhas de caju, você pode estar substituído pela farinha de amendoim, e meia xícara da farinha de amêndoas. Ah, Thalita, mas tu falou que não ia farinha de amêndoa, agora você está colocando farinha de amêndoa. Gente, a farinha de amêndoa, ela vai equilibrar o sabor dessa minha massa, porque você sabe que elas são oleaginosas, essa questão, elas têm a mesma função na massa, porém os sabores são mais intensos, tanto do amendoim quanto da farinha de castanha de caju, tá? Então, a gente coloca essa meia xícara da farinha de amêndoa para dar uma suavizada nesse sabor. Mas eu também fiz só com a farinha de amendoim
e ficou super legal, tá bom? Então, vocês podem colocar, se não tiver de jeito nenhum a farinha de amêndoas, aí você pode estar colocando a 1,5 xícaras de farinha de amendoim ou da farinha de castanha de caju, tá? Se tiver farinha de amêndoas, é uma quantidade pequena, você vai colocar 1 xícara da farinha que você escolher, de oleaginosa, e mais meia da farinha de amêndoas, tá? Aqui, super especial, essa farinha eu utilizo bastante na minha casa, além das questões nutricionais, mas ela dá uma textura e ajuda a dar liga na massa, a farinha de maracujá, tá? Sempre nos doces, ela é bem bacana para estar utilizando, tá bom? Deixa eu pegar a balança. Pode substituir pela farinha de linhaça, tá? Se eu quiser só fazer com a amêndoa, pode fazer só com a amêndoa também. Vou ver quantas colheres para falar em colheres para vocês aqui. Duas colheres e meia. Anotem aí quem não tem a balança, porque eu não vou. Eu vou passar a receita em gramas, tá? 2 colheres e meia de sopa de farinha de maracujá. Tem as farinhas, tem pergunta se eu quiser fazer, tá? Já respondi. Então vamos lá. Pessoal do Instagram, vem pro YouTube, 6 pessoas. Corre, vem pro YouTube, vai ficar gravada essa live no YouTube 24 horas, tá bom? Vem aqui, acompanha ao vivo, que sempre é mais bacana. Misturei todos os secos. Agora eu vou estar colocando 15 gramas de eritritol para a minha massa, tá? Vocês podem utilizar até 30 gramas do eritritol, que vai dar certo. Só quanto mais eu utilizo do eritritol, mais crocante, mais seca essa minha massa vai ficar. Como a mousse é muito delicada, eu não vou colocar tanto eritritol, porque senão fica muito ruim de cortar a massa. Então, depois eu vou mostrar para vocês que ela tá firme, mas ela não é dura, sabe? Aquela massa que se espedaça, é ruim de cortar, ela não fica assim, tá? Se você for utilizar para fazer o biscoitinho, aí você pode colocar 30 gramas do eritritol tranquilamente, que vai ficar um biscoitinho mais seco, tá? Pode ser o xilitol? Pode ser o xilitol, mas tua massa não vai ficar tão sequinha, vai ficar mais... não é nem úmida, tá? Ela vai ficar mole mesmo, vai ficar uma massa mais molinha com o xilitol. E eu também, como falei, que é uma receita cetogênica, então eu prefiro estar utilizando sempre o eritritol, tá? Gente, a partir de meio para o final de julho, vai ter muita coisa diferente, bacana aqui para vocês. Eu estou estudando muito para conseguir eliminar a maior quantidade de xilitol das nossas receitas, tá? Para tornar mesmo uma cozinha aí saudável e inclusiva, porque o xilitol está dando muitos desconfortos gástricos e muitos dos meus clientes estão relatando, e também pessoas que me mandam mensagem, tá? Porque principalmente as mulheres têm a síndrome do intestino irritável, mais ou menos 20% da população no Brasil tem síndrome do intestino irritável. Parece um número pequeno, mas não é, tá? E o xilitol, ele causa bastante desconforto, por 2 fatores. Os doces low carb, os doces saudáveis, eles estão aí para a gente degustar e aprender a dominar o nosso desejo por doces. Então, por mais gostosos que são, a gente está criando uma alquimia fantástica aí na cozinha saudável, na cozinha low carb, na confeitaria low carb, e esses doces estão ficando incríveis mesmo, porém, a gente tem que aprender a dominar aí, né, nosso desejo pelos doces. Então, como eles já usam bastante gordura, a gente consegue reduzir a quantidade sem que sofremos com isso, né? Como se fosse um doce normal, que libera insulina, depois a insulina baixa, a gente quer mais e fica naquela coisa de, né?
come um pouquinho, tá com a barriga cheia, daqui a pouco você quer mais. Isso tudo é questão metabólica da liberação de insulina. E os doces low carb, eles nos saciam muito mais por causa das gorduras boas, então a gente não sofre tanto em comer um pedacinho menor. Porém, as pessoas estão exagerando e tem algumas cozinhas, algumas confeitarias low carb que estão exagerando na quantidade de xilitol e isso está causando um mal para as pessoas. E aí eu lembro vocês, o que é saudável para vocês é comer um doce sem açúcar, porém, passar um dia inteiro com dor no estômago e desconforto, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso também. Então, estamos estudando muito, fazendo muitos testes, e vai vir muita coisa bacana para vocês lá pelo meio, final de julho. Já estamos em julho, né? Hoje é dia 1º. Então, fiquem ligados, fiquem comigo aí, que vocês vão transformar mesmo a cozinha, confeitaria saudável, com muita receita bacana e novidade, tá? Vamos lá, o eritritol, colocando aqui. Vou colocar agora um ovo. Muito fácil até agora, né? Muito simples. Aqui, se vocês quiserem colocar baunilha para dar um gostinho legal, se vocês quiserem colocar a pasta, né, a essência de baunilha para dar um gostinho bacana, eu vou derreter essa minha manteiga. Vocês podem estar utilizando. Eu vou utilizar nessa massa, porque eu acredito que funciona muito bem com o amendoim, como a gente está utilizando o amendoim e com a castanha, a canela. Olha só, é uma colher cheiona mesmo de canela para essa massa e fica muito bacana. Também, se você fizer, utilizar essa receita para fazer o biscoito de amendoim, tá? Vamos lá. Se eu quiser só fazer com aumentar, mas nessas receitas existentes que usamos o xilitol, podemos substituir por eritritol? Inês, nem todas, tá? Nem todas. Ó, manteiga amolecida, tá? Não é quente, é amolecida. O xilitol, esses polióis, eles estão dando uma polêmica, né? Tanto os polióis como... Deixa eu só colocar para lavar aqui, que eu gosto da cozinha organizadinha. Os polióis e os laticínios estão dando uma polêmica bem grande, principalmente nas redes sociais, né? O xilitol e o eritritol, além de ter o poder de dulçor diferente um do outro, eles são da low carb, né? Porque eles não elevam a insulina, não tem carboidrato. O xilitol, dependendo da quantidade, ele tem sim um estímulo aí na insulina, mas ainda não sai da low carb, tá? O eritritol é o mais, é o que tem menos prejuízo, vamos dizer, nessa questão calórica e de índice glicêmico. De manteiga, foram 30 gramas de manteiga, tá? Eu vou deixar essa receita para vocês lá no canal da comunidade do Telegram, tá? E para os alunos da plataforma Viver Saudável, vocês já sabem que no máximo até sábado essa receita sobe para a plataforma e fica lá registrada junto com o material de apoio por 1 ano aí para vocês acessarem e se continuarem nossos alunos por muito tempo mais, tá? Então, voltando à questão do xilitol e do eritritol, o eritritol, ele tem um fator de cristalização quando ele é exposto ao calor. Então, o eritritol, tá? Então, toda vez que a gente leva ele ao aquecimento, quando ele volta à temperatura ambiente, ele cristaliza. Então, é por isso que ele deixa os biscoitos, as tortas, mais crocantes do que quando a gente utiliza o xilitol. Então, por isso que eu falo para vocês, quando a gente aprende a conhecer os ingredientes que a gente está utilizando, a gente começa a nos arriscar, a criar as nossas próprias
receitas. Essa autonomia dentro da cozinha, com receitas práticas, com ingredientes que funcionam, que são acessíveis para a gente, faz com que a gente consiga construir um estilo alimentar. E o eritritol, então, se a gente souber usá-lo, ele é muito bom, tá? Diferente do que muitas confeiteiras acham, né? Eliminam ele da cozinha porque ele cristaliza. Então, nos cremes, em alguns bolos, brigadeiro, doce de leite, essas receitas, ele vai cristalizar depois a temperatura ambiente. Aí eu sempre falo, se você for fazer para o seu próprio consumo, né, vai fazer um brigadeiro de colher para matar aquela vontade aí no meio da tarde, né, não ficar sofrendo com vontade de doce. Então, você faz o brigadeiro, vai comer ele morninho, vai comer ele a temperatura ambiente, ou um pouco gelado, ele não vai cristalizar. Você consegue fazer essa substituição. Mas se você for consumir daqui 2, 3 dias, ele vai cristalizar e muitas vezes fica bem duro, tá? Eu tenho um vídeo lá no Instagram mostrando a cristalização do eritritol e como a gente consegue recuperar, tá? Mas aí, para as pessoas que trabalham com a venda, né, monetizam com a cozinha saudável, já é mais complicado de trabalhar, porque não são todos os produtos que a gente consegue vender no mesmo dia, tá? Então, alguns bolos a gente consegue substituir pelo eritritol, mas aí a gente usa os nossos mix de adoçantes, porque o eritritol ele não tem poder dulçor que tem o xilitol, que é mais próximo ao açúcar normal. Então, o eritritol ele não dá aquela sensação de docinho mesmo que dá o xilitol. Aí a gente utiliza os mix de adoçantes para facilitar e para acentuar esse sabor. E tem outras, né? As especiarias também fazem isso. Então, tem bastante coisa. Gente, 14 pessoas, vamos deixar o like, por favor. Tem 4 curtidas. Vamos lá para continuar essa receita. Gente, olha lá. As duas formas eu trouxe para vocês. Caso vocês não tenham a forma que é própria para tortinha, tá? Vocês podem estar utilizando uma forma de bolo do tamanho que vocês têm em casa. Aí essa aqui é de 16 centímetros de diâmetro, tá? Então, essa aqui é de 24, ficaria pequena, mas eu consigo cobrir o fundo, aí eu não consigo fazer aquela bordinha. Ah, agora sim! Agora eu gostei. Não consigo fazer aquela bordinha bonitinha ali da torta em volta dela, tá? Então, daria para fazer, que essa é a mais comum, que a maioria das pessoas tem em casa. Dá para fazer, mas daí eu faço tipo cheesecake, só deixo a parte de baixo com a forma de 24 centímetros de diâmetro, tá? Usem sempre, isso precisa, tá? Fundo falso, fundo que eu possa remover, tá bom? Gente, corre, cadê ela? Sandra, vem pro YouTube. Vem pro YouTube que você me enxerga todinho e mais a receita. Vamos lá. Vem que eu tô esperando vocês, dá tempo ainda de acompanhar a receita. E essa aqui, como eu falei, é de 16 centímetros, ela é de tortinha mesmo, de quiche, né? Ó, fundo falso. E aí eu transfiro a minha massa para cá. Vamos repetir a receita? Quem tá aí e quiser me ajudar a colocar a receita nos comentários. Para os amigos, para as amiguinhas que estão chegando, a gente utilizou 1,5 xícaras de farinha de oleaginosas. Aí o segredinho... Tá balançando isso aqui. Os segredinhos que eu contei para vocês, quem está chegando agora vai ter que assistir a live depois, desde o início, tá? Sobre as farinhas, sobre os adoçantes. Aí volta depois e assiste a live desde o início para vocês não perderem todos os segredos aqui que eu compartilhei com vocês, tá? 1,5 xícaras de farinha de oleaginosas. 2 colheres e meia de farinha de maracujá ou farinha de linhaça ou farinha de limão também funciona. Gente, o link tá lá, entra no canal do YouTube que você já vai receber o sinalzinho da live
da aula ao vivo, tá? Só clicar lá no perfil e entrar. 30 gramas de manteiga, pode ser óleo de coco também. Um ovo. Uma colher bem cheia de canela em pó, ou você substitui pela baunilha, tá? Que, minha florzinha? Acabou a bateria? Gente, faltou alguma coisa? Eritritol, né? De 15 a 30 gramas de eritritol. Aí, quem quer entender também por que de 15 a 30 gramas, volta depois e assiste a live desde o início, tá? Olha lá, aqui eu tô apertando, ela é super fácil de moldar aqui na forma, tá? Prestem atenção nesses cantinhos, ó, apertem um pouquinho mais nesses cantinhos, porque normalmente as pessoas deixam mais grossa ali no cantinho e depois fica bem ruim de comer a tortinha, tá? Então, afina aqui lá na beiradinha, muito carinho. E aqui eu vou tirando o excesso da minha massa. Depois eu posso fazer uns biscoitinhos com esses restinhos aqui da massa, tá? Meu forno já tá pré-aquecido a 200 graus. Capricha, faz com carinho, que depois é muito legal de ver o resultado final da receita, do todo o nosso empenho aqui, nosso carinho com os nossos comidinhos, tá? Então, olha lá. Tenta deixar a mesma grossura, né, na bordinha toda, para ficar bem bonitinho depois, tá? E aí, ela assar por igual também, tá bom? Criando um laço com clientes saudáveis. É isso aí, preciso entender melhor, mas é isso aí, Inês. Os nossos exemplos, né, fazem muito isso também. As pessoas acabam se identificando. Quanto você usou de manteiga já? Como faço o mix de adoçante? Gente, o mix de adoçantes depende da receita, tá? São aulas que eu vou, na verdade, dando muitas dicas durante as nossas aulas gratuitas. Normalmente, quando eu uso o eritritol, eu uso um pouco de estévia para auxiliar nesse dulçor, tá? Olha lá, fiz a minha massa. Agora eu vou fazer alguns furinhos com garfo mesmo. Linda, né? Bem fácil de trabalhar. E vou levar para o forno. Oi, gente do Instagram! Vem, vamos lá, vem para o YouTube. Sobrou um pouquinho de massa. E eu vou fazer uns biscoitinhos depois com o restinho dessa massinha. Certo? Olha lá, aqui tá a minha massinha pronta. Ela fica no forno em 15, no máximo 15 minutos, tá? Quando vocês perceberem, começou a dourar as laterais. Aí, como é? Vocês desligam e aí vocês deixam esfriar, tá? Ela, temperatura ambiente, ela vai ficar mais sequinha. Oi, Tati, bem-vinda! Maria de Fátima, boa tarde, bem-vinda. Vamos lá, que vocês vão conseguir pegar a receita ainda da mousse. Da mousse de morango
Deixa eu ver que horas são. 15 minutos, às 5 horas a gente desliga a nossa massinha. Gente, tentem pegar um abacate mais madurinho, tá? Eu não encontrei um abacate mais madurinho. Na verdade, nossa, cortei torto pra caramba. Na verdade, eu prefiro o avocado. Quem conhece o avocado? Eu prefiro o avocado, porque ele deixa o sabor mais suave para as nossas sobremesas. Mas, quando eu encontro, porque aqui também não é muito fácil de encontrar o avocado, tá? Quando você utilizar o avocado, usa a mesma quantidade. Olha lá, aqui eu vou colocar 2 colheres, 4 colheres, oi, da coalhada de iogurte. Espera a mamãe terminar a aula. Tem alguém que quer brincar agora, no meio da aula. Já pensaram? Da coalhada de iogurte, que eu já ensinei muito vocês a fazerem essa coalhada de iogurte. Então, quem não tem a coalhada de iogurte, a receita da coalhada, vai lá para a comunidade do Telegram, que tem lá a receita. No meu Instagram tem a receita também. E na nossa plataforma Viver Saudável também tem a receita e tem vídeo lá para vocês. Para não perder a receita hoje, vocês podem estar utilizando o creme de leite, que funciona super bem, mas ele não fica tão saudável. Ele entra na low carb, entra na cetogênica, mas o iogurte, a coalhada de iogurte, vai completar e deixar essa tortinha super saudável e saborosa, tá? Então, aqui, ó, como eu falei, se vocês tiverem um abacate mais madurinho, fica melhor, tá? Gente que não gosta de abacate, eu também não gosto, não gostava, né? Não gostava do abacate. Não fica gosto de abacate. Pode confiar, pode utilizar e abusar dele nessa receita da mousse, porque não fica o gosto mesmo, tá bom? Então, podem experimentar e depois me contem o que vocês acharam dessa mousse super especial que não fica gosto de abacate. Então, olha lá, eu tô colocando o abacate, já coloquei. Por que eu coloquei a coalhada de iogurte embaixo? Ou o creme de leite. Pode ser leite de coco também, tá? Também fica legal e também funciona. Para eu conseguir bater melhor, como o meu abacate está mais durinho, ó. Então, eu botei lá embaixo para a lâmina pegar logo. Aqui, comi um monte dela purinha, dessa mousse, é maravilhosa, né? E agora, olha só. Gente, essa gelatina, quando eu falei que era afetiva, é mesmo uma receita afetiva, né? É bem aquela receita... Minha pequena tá aqui. Aquela receita que a gente fazia, uma das primeiras receitas que muita gente aprendeu a fazer, mousse de morango. Com gelatina, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou preparar essa gelatina antes de começar a minha torta com 200 ml de água quente e depois 200 ml de água fria. Então, é 100 ml a menos do que diz na embalagem, tá? Porque eu quero ela mais firme, porque ela tem que firmar todo esse nosso creme aqui de abacate. E deixar o sabor bem acentuado, tá? Então, são 400 ml de água que eu vou preparar a minha gelatina. Posso bater aqui a mistura e fazer e colocar a gelatina sem estar durinha, firminha? Pode sim, mas daí você vai ter que colocar ela na geladeira antes de colocar na torta, para ela não entrar na torta líquida, senão vai estragar e vai umedecer
a casquinha da nossa... Chama a mamãe, tá? Tá bom? Onde é que tá? Onde você colocou? Voltei, meu povo. Quem tá aqui já sabe que mãe, eu sou mãe, chefe, e a gente divide o tempo, mas tá tudo bem. Então, vocês entenderam essa parte da gelatina? E essa aqui, ó, a única que não tem maltodextrina, que não tem adoçantes que não são parte da low carb ou da cetogênica, tá? Esse aqui é só com a estévia, tá bom? É essa marca aqui, low sugar, tá? Usem essa aqui, tá bom? Não esqueçam, se for procurar no mercado, se alguém encontrar uma outra, leia lá o rótulo e olhe bem os ingredientes, tá? Essa aqui é com estévia. Então, eu vou colocar a minha gelatina aqui junto e socorro! Parece que vai dar tudo errado, né? Parece que vai dar tudo errado, mas vai dar é muito certo. Coloca ela assim mesmo e vou bater no liquidificador, tá? Gente, olha lá, a gente dá aquela ajudinha com a espátula agora. Ó, tô aqui com o liquidificador e vou dar aquela misturadinha com a espátula para ajudar, tá? Aquele pó de gelatina natural incolosso serve também. Serve também, né? Só que aqui, como a gente tá fazendo a de morango, aí você vai ter que saborizar, tá? Eu já ensinei uma receita para vocês da gelatina de maracujá com abacate. Fica incrível. Também não fica o gosto do abacate, tá? Fica incrível. Mas como aqui a gente está utilizando morango, você vai ter que colocar muito morango fruta, para saborizar esse nosso mousse, tá? Mas pode ser sim. Bater mais um pouquinho. Gente, quanto mais eu bater, mais cremosa vai ficar a minha mousse. Então, podem bater bem. Vou trazer aqui a minha tortinha, deixa eu guardar. Se alguém quiser ver de novo, mas não. Olha a textura. Se vocês quiserem, pode colocar moranguinho aqui dentro, moranguinho in natura, que vai ficar bem bacana também, tá? Traz um cítrico aqui para nossa mousse, fica bem gostosa. Apesar de que estamos utilizando a coalhada de iogurte, então já vai ter um azedinho nessa nossa mousse, tá? Pode bater no processador, pode bater no processador também, mas eu acredito que no liquidificador dá mais essa textura da mousse, tá? Traz mais ar para nossa receita. Então, olha lá, ó, tô com a minha tortinha, tá? Já tá seca, já tá fria, olha só, ela é bem firme, bem fácil de manipular. A nossa tá no, deixa eu olhar o tempo, está no forno
Aqui eu vou colocar a minha mousse. Vocês estão vendo? Ela dá para comer na hora, tá? Ela é deliciosa mesmo. Deliciosa mesmo, tá? Vocês podem comer, ela fica numa consistência bem legal. Se vocês preferirem com uma consistência melhor na hora de comer, ou quiser servir só a mousse, pode estar levando para a geladeira e depois colocar aqui, tá? Agora eu vou pegar, deixa eu limpar aqui. Vou pegar alguns moranguinhos já higienizados. E eu vou colocar aqui na minha torta. Outra opção para vocês é estar picando o moranguinho e misturar com o creme, tá? Eu até prefiro fazer assim, pela questão da facilidade que tem na hora de servir, na hora de comer mesmo, tá? Gente, aqui os detalhes fazem toda a diferença na hora da gente servir. Então, caprichem aí, façam do jeitinho que vocês podem na casa de vocês, mas sempre dão um toque bonito, especial. Uma folhinha aqui. Por que eu botei esse ao contrário? Tem 2 moranguinhos ao contrário, mas a gente dá um jeitinho aqui. E esse a gente come. Essa mousse é muito gostosa. É muito gostosa mesmo. Vou completar alguns espacinhos. Perguntas, vamos lá, deixa eu ler. Ó, já temos, a Inês já está respondendo aqui, ó, eu bati a minha com o mix e deu super certo, então, vamos lá. Podemos utilizar o mixer também para fazer essa nossa mousse deliciosa de morango. Gente, eu tô com uns morangos enormes aqui. Eu até tinha deixado eles separados, mas vou ter que utilizá-los. Os morangos tão lindos, né? Tão difícil de encontrar. Dá para fazer sorvete com essa mousse? Olha, eu fiz uma vez, não gostei muito da textura, tá? Teria que colocar mais do creme, para deixar ele mais cremoso e fazer o sorvete, aí sim, aí ele iria funcionar, tá? Então, colocar mais do creme de leite, e aí sim ele fica bem cremoso e daria para você estar utilizando, tá? Voltei. Deixar esse aqui separadinho, depois para eu finalizar a minha torta. Olha lá, que beleza, né? Agora eu vou só finalizar aqui. Porque eu gosto de finalizar junto com vocês. Eu bati o meu chantilly, low carb também. Quem acompanhou
Quem acompanhou a live da nossa taça lindona, do nosso bombom aberto, aprendeu a fazer esse chantilly, tá? Então, aqui eu tô com o chantilly low carb, que nada mais é do que creme de leite fresco e um pouquinho de xilitol, tá? Pra gente finalizar. Vou dar uma olhada na massa. Gente, olha lá. Ó. Ó, ela já soltou, olha só. Soltou firminha, tá? Sem eu querer soltar, porque tá super quente. Deixa eu colocar aqui. Essa é que a gente fez aqui juntinho. E aqui a gente tá montando a nossa torta lindona. E a gente vai finalizar junto, até pra gente dar ideias aí de como vocês podem finalizar essa tortinha e dar o acabamento, tá? Gente, o chantilly na low carb, vocês podem estar utilizando a nata, que nas minhas memórias de infância, eu lembro muito das sobremesas de morango com a nata. Então, é uma opção super legal. Aquele chantilly daquelas tortas de vó mesmo, com a nata. Pode estar utilizando sim, tá? Opção rápida para mostrar para vocês. Deixa eu limpar aqui um pouquinho a mesa, que dá super certo. A gente já tá aqui com a nossa massinha. E agora, para finalizar e deixar ela super completa, vou colocar esse super morangão lindo. Vou cortar ele. Pesou na minha torta. De tão grande, ele pesou, empurrou os outros morangos lá para baixo. Uma ganache de chocolate, também que vocês aprenderam na live do bombom aberto, tá? Nossa, acaba a live, nós corremos para a cozinha, que coisa boa! É isso mesmo que eu quero que vocês façam, tá? Inspirem. Nessa cozinha saudável e prática, principalmente prática, tá? Eu sempre falo para as minhas alunas que para a gente construir, fazer um doce, lá de vez em quando comer alguma coisa saudável é fácil. Agora, para a gente construir hábitos saudáveis com receitas que funcionam, a gente tem que ter receitas básicas aí na nossa rotina e que dê para a gente adaptar, que dê para a gente organizar rápido e, ao mesmo tempo, deixar bonita, afetiva. Só aquele toque para finalizar
a nossa torta de morango. Gente, olha isso. Vou deixar mais pertinho, vou dar uma inclinadinha aqui para vocês. A nossa super torta afetiva de morango, saudável, low carb, cetogênica, para vocês fazerem hoje ainda em casa. Agora eu levo para a geladeira, porque a minha mousse ainda tá mole. Vocês viram que eu coloquei a mousse daquele jeito. Mas eu teria que levar para a geladeira, ela tem que endurecer. Então eu não vou cortar agora, senão vai estragar a minha torta. Mas ela tá prontinha aqui. Ficou linda, nossa! No lugar da coalhada, pode usar iogurte? Pode usar o iogurte, sim. O iogurte de kefir, sim, tá? Linda, deliciosa, show, socorro, está linda. Estou salivando, eu tô salivando aqui, eu tô louca para servir. Deixa eu dar uma... Gente, olha lá, quem tá aqui? A gente acabou de fazer essa torta low carb, cetogênica. Então, corre para o canal do YouTube para vocês aprenderem. Assiste a live desde o início, vai ficar 24 horas gravada para vocês aprenderem essa lindeza aqui que a gente finalizou juntinhos na live, tá? Vem para o YouTube. Olha lá, gente. Mais uma vez aqui. Muito obrigada de novo. Estou super feliz por todo mundo, por todos vocês que estão aqui, gostam dos nossos conteúdos, gostam das minhas receitas. Isso não tem outro valor do que estarem presentes aí nas minhas lives, né? É uma maneira de vocês retribuírem também todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação. A gente para o nosso dia para vir aqui ensinar vocês gratuitamente, falando todos, é uma aula mesmo, e eu não me poupo em estar explicando tudinho para vocês, eu estou sempre querendo deixar mais e mais dicas e sugestões para vocês arrasarem aí na cozinha, se inspirarem na cozinha saudável e perderem o medo. Chega de perder ingredientes na cozinha, vem aprender receitas práticas que funcionam mesmo em casa, mesmo low carb, com muita saúde, para todo mundo da sua família, tá? Então, são receitas que a gente consegue servir num dia de festa, a gente consegue servir no dia a dia também, com muito carinho para todo mundo, tá? Parabéns, adorei! Gratidão, parabéns dos seus encantamentos nas receitas. Eu fico toda boba, né, Inês? Gente, olha lá, ó, a massa solta bem soltinha, tá? Tá quente ainda. Gente, vamos lá! Eu tenho dificuldade de dar tchau, vocês já viram isso? Eu adoro vir aqui ficar lendo os comentários de vocês. Nós que agradecemos se você compartilhar com a gente essas delícias. Que bom! Então, vamos lá. Beijinhos, obrigada e preparem-se que sábado vai ter... Era uma receita de bolo afetivo, mas vai ser um super bolo para vocês aprenderem na nossa aula de sábado, cedinho. Vai lá, sai da cama 8h08, aqui no YouTube também, uma super receita para a gente comemorar os nossos 10 mil. E eu quero e preciso de vocês comigo ao vivo para me inspirar também a trazer muito mais delícias saudáveis para vocês, tá bom? Gente, tchau! Obrigada. Compartilhem comigo seus resultados, meninas da plataforma, minhas alunas queridas. Vou compartilhar e tirar as dúvidas de vocês lá no chat agora, tá bom? Beijos, ótimo final de tarde para vocês e obrigada por estarem aqui. Beijos, tudo de bom para vocês.